Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje, mais uma vez, Tia Kézia por aqui. A nossa aula de hoje vai ser a aula de História. E vocês já vão organizando aí o material na página 35 até a página 37, tá bom? Então, em História, nós estamos vendo sobre as cidades, certo? Sobre a história das cidades, como elas surgiram, sobre a tecnologia que ao longo do tempo foi crescendo e essas cidades foram sendo modificadas. E aí, a gente vai conhecer mais um pouco hoje sobre as cidades novas e as cidades antigas. A gente fica imaginando, nossa, cada cidade, né, assim como nós, todas as cidades, elas contam uma história. Elas têm a sua história. E aí, hoje, a gente sabe que existem tantas cidades, tanto existem cidades antigas, como existem cidades novas, que surgiram há pouco tempo. Ok, professora. E aí, o que acontece? Gente, as cidades, elas contam uma história de acordo com algum momento em que aconteceu, que ocorreu, fatos históricos, acontecimentos de uma época, tá bom? E as cidades mais antigas do nosso país, elas surgiram há mais de 500 anos, certo? E elas, com certeza, assim como outras cidades, assim como cidades que surgiram agora, também têm sua história. Então, imagine aí, mais de 500 anos que existem cidades pelo Brasil, né? Que surgiram cidades. Então, são muitas, né? E se a gente for conhecer a fundo cada uma delas, vocês vão ver que tem cada história legal, cada história de cidade bacana, que inclusive, Tia Kézia, em uma das aulas de história, a gente já até falou que alguns fatos ou acontecimentos fazem com que essas cidades elas surjam. Por exemplo, o surgimento da cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, surgiu com a venda e a comercialização de um produto, que foi o quê? O ouro, as pedras preciosas, né? E com isso, a cidade ela foi enriquecendo, até se tornar uma grande cidade, né, muito conhecida por todos e histórica. Não tem um visitante que não vá a Ouro Preto e não queira conhecer a cidade, né, os pontos turísticos da cidade. Além dela, nós temos também Salvador, que também surgiu, né, houve um produto também que fez com que Salvador, lá na Bahia, né, no estado da Bahia, também surgisse, né, fosse crescendo, que foi o pau-brasil, né, a madeira do pau-brasil. Também tem uma forte influência aí nesse crescimento dessa cidade, tá certo? Gente, algumas cidades surgem em razão de uma matéria-prima de algum acontecimento, como Tia Kézia acabou de falar, e algumas outras cidades existem, né, e surgem através de uma organização. Vixe, tia? Através de uma organização? Sim. Por exemplo, nós temos aí na página 35 duas cidades que foram projetadas, elas foram planejadas, ou seja, tudo foi feito, cada coisa em seu lugar, cada planta que foi plantada, cada avenida, cada rua, hospitais, postos de saúde, escolas, as avenidas públicas, todas elas foram organizadas para existir, né, nesse lugar, certo? Nesse desenho, dessa maquete, quando fizeram essas cidades. E uma delas fica no estado de Tocantins e a outra no estado de Distrito Federal. Que, claro, em Tocantins foi a cidade de Palmas. A primeira imagem aí, ela mostra aí, e se a gente observar, ela tá bem organizada. As avenidas, as ruas, tudo muito bem direto, bem organizado. Nós temos muito espaço verde, espaço para as pessoas poderem caminhar, descansar, passear com as crianças. Então, ela foi toda organizada. Abaixo, nós temos aqui
a cidade, né, de Brasília, no Distrito Federal, que também, se a gente observar, olha só, gente, dê uma olhadinha aí na paisagem, que coisa mais bonita de ver, né? Ao início aí da rua, nós temos aí muito espaço verde, muitas construções com distanciamento, não é uma em cima da outra, e a gente pode observar que tem até mais prédios, né? Foi uma cidade que foi projetada e organizada para ter construções com mais prédios. E aí tem toda a rua com espaços apropriados para os carros. Então, há várias coisas para ser observadas nessas duas cidades, tá? Em Brasília, no Distrito Federal, e em Palmas, em Tocantins. Duas cidades que foram planejadas, que foram projetadas, tá certo? E que a gente pode observar uma grande organização delas. Mas nem todas as cidades surgiram assim através de projetos, de planejamentos. Como a tia Kézia falou um pouquinho anteriormente, as cidades elas têm sua história e surgiram através também da venda e comercialização de produtos ou de algum acontecimento ou fato da época, tá certo? Aqui, tia Kézia trouxe aqui essa imagem que vocês podem olhar aqui ao lado, é a imagem da cidade vista de cima, né? De Distrito Federal em Brasília. Se vocês observarem, ela tem um formato de um meio de transporte. Alguém já conseguiu observar? Espero que sim, porque o formato dela, quando foi feito no formato de um avião, né? Isso mesmo, gente, de um avião, tá? Na página seguinte, página 36, as fontes que contam histórias. Existem muitas fontes que contam as histórias das cidades. E aí essas fontes a gente pode pesquisar através de pessoas mais velhas que viveram na cidade, moradores antigos, de documentos de governo, objetos, pinturas, reportagens, cartões postais. Tudo isso são elementos, objetos, coisas que a gente pode estar pesquisando para conhecer a história de um lugar. Com a história da nossa cidade também não foi diferente. A gente pode até através de fotografias, e tia Kézia trouxe aqui para vocês essa fotografia aqui, ó, que está aqui mostrando na telinha, a nossa cidade Parnamirim, o centro da nossa cidade. Aí nós temos a igreja, né, a matriz ali da pracinha no centro, antigamente, e abaixo nós temos ela nos dias atuais. Olha só a quantidade de coisas que mudou, gente. Estão vendo? Mudou bastante coisa, né? Olha que bacana. Foi construída uma fonte que não tinha, né? Foi construído, colocaram até uma santa no cantinho lá da praça, da igreja, né? Do lado de fora. As plantas, as gramas, as árvores também mudaram. A estrutura ainda permanece, né? Tem aquela cruz, né? Na frente da igreja, mas muitas coisas foram sendo modificadas. Os bancos que foram acrescentados, tá certo? E aí, essas fotos aí, fazem com que a gente relembre e conheça como era a nossa cidade no passado, um pouquinho da história da nossa cidade, né? E assim, trazendo para a nossa história de Parnamirim, ela tem um fato interessante que fez com que ela existisse, né? Ela existiu também, né, pela presença da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E aí ela serviu, na verdade, como a base aérea dos aviões americanos, né? Dos soldados americanos. Então, nossa cidade ela tem essa ligação histórica e ela se tornou essa base aérea americana, né? Onde vinham e voltavam vários aviões para irem para a guerra, tá bom? E então, devido a essa chegada de vários americanos, pessoas de fora, a cultura da gente, né, ela também tem um pouquinho desses imigrantes, dessas pessoas, desses soldados, né, que vieram
e permaneceram aqui na nossa cidade por um tempo, né? Num tempo bem passado. Então, a nossa cidade, ela tem como base uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Servindo assim como base aérea americana. E aí, nós temos na página 36 uma atividade para vocês fazer observando essas duas imagens aí, que é a Câmara Municipal de Ouro Preto, que hoje ela se tornou o museu, né? A Câmara, a antiga Câmara Municipal, se tornou hoje lá em Ouro Preto um museu. E aí vocês vão observar, aí na questão 1 da página 36, as semelhanças e as diferenças que vocês podem estar encontrando nessas duas imagens, tá? O que vocês podem estar encontrando de semelhante, de igual? O que elas têm de parecida? Tem muitas pessoas, o meio de transporte está sendo o mesmo. Então, o que tem de semelhança, né? A rua, se é de pedra de paralelepípedo ainda. Então, vocês vão observar a quantidade de pessoas pelas ruas, o que tem de semelhança e o que tem de igual, e ao lado o que tem de diferente. O que tem de diferente nesses dois espaços? Se você observar na imagem 1, né, no espaço 1 lá, antigamente as pessoas estavam simplesmente andando pelas ruas, trabalhando. E na segunda aqui, ó, as pessoas estão ali aglomeradas, acho que tirando foto, ouvindo algum guia turístico falando um pouco dessa cidade, um pouquinho da história dessa Câmara aí municipal que se tornou um museu. Então, vocês vão ver aí quais são as diferenças. Então, o turismo foi uma diferença, né? Que antes não estava tendo. Aí, vocês vão observar a questão de toda a paisagem, toda a imagem aí dessas duas fotografias, tá bom? Na página 37, vocês têm uma tarefa para casa. Vocês vão pesquisar na internet, livros ou revistas, fiquem à vontade, tá? Ou conversar com pessoas mais velhas, que são as fontes históricas, né, sobre a cidade que você mora. E você vai responder essas questões aí. Qual o nome da sua cidade? Ela sempre teve esse nome ou ela teve outros nomes? A gente sabe que ela existiu com outros nomes, né? Então, vão lá descobrir, tá bom? Em que ano ela foi fundada? E depois vocês vão fazer um comentário sobre a origem da cidade, com base nas pesquisas. Aí vocês vão procurar responder quem fundou a cidade, se foi europeus, imigrantes, indígenas, como deu esse processo ao longo dos anos. Na questão D, vocês vão responder se existe algum prédio, algum monumento ou rua que conte um pouco dessa história. E qual é, né? E vocês vão justificar. Vão dizer se uma rua conta um pouco, algum monumento, alguma estrutura, alguma construção, se fez parte dessa história aí da gente, tá bom? Então, pessoal, eu espero que a Kézia tenha ajudado um pouquinho aí na atividade de vocês. Bom estudo, foquem nas atividades, façam a pesquisa e boa sorte. Tchau, tchau!